os versículos 26 a 31. O Davi já está projetando. Aqueles que não estão com as suas Bíblias podem acompanhar na projeção. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós oramos pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento ou que o ilumine pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, Deus, receber do Senhor a mensagem desta palavra. Que o Senhor me abençoe para ser o instrumento para isto. Em nome de Jesus. Amém. Assim nos diz João capítulo 20, 26 a 31. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na. Desculpe, irmãos, o ventilador me atrapalha. As minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Vamos ler junto 28 e 29, irmãos. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Você pode desligar isso aí para mim, irmãos, por gentileza? Nesse texto, meus irmãos, nós temos aqui algumas lições daquilo que não devemos ser como discípulos de Jesus. O Evangelho de João, que não é um sinóptico, que é um evangelho que descreveu o ministério de Jesus de forma bem específica, ele basicamente é reunido em alguns tópicos. Dentre eles, João descreve a encarnação de Jesus. É a janela aqui, Robson, que está me atrapalhando, eu creio. Desculpe aí ficar incomodando os irmãos, mas não tem jeito. Interrompe a gente. Ele descreve com pormenores a encarnação de Jesus. Ele também descreve logo a seguir a sua apresentação, feita através de João Batista. A seguir ele fala sobre as suas confrontações, ou seja, as confrontações dos seus ensinos iniciais aos judeus. Ele fala das reações dos judeus que recebiam a palavra de Deus através de João. Ele fala das instruções aos discípulos. Ele fala das intercessões de Jesus por seus discípulos. E também sobre a crucificação e sobre a ressurreição. Neste último ponto, nós queremos, nesta manhã, falar-lhes fatos ocorridos nesse episódio lido aqui na Bíblia, em uma de suas aparições, já em corpo ressurreto. Ou seja, aquele corpo pronto para habitar para sempre com o Pai, para retornar à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo.
com um corpo semelhante àquele que todos nós que cremos e vivemos uma vida fiel a Jesus, o teremos na nossa ressurreição. E daqui então nós vamos tirar essas lições, baseado evidentemente no discípulo Tomé, que nos ensina coisas de grande importância para nós, como discípulos. O que não sermos como discípulos de Jesus. E o primeiro ponto que nos ensina a Bíblia, nesse texto que eu separei nessa manhã, é que nunca devemos duvidar da onisciência de Jesus com referência à nossa fé. Jesus é perfeitamente sabedor qual é o teor da minha fé e da fé de cada um dos irmãos. Sabemos que nós, os seres humanos, somos dotados de uma capacidade de crer. Ora baseado naquilo que nós aprendemos, ora baseado naquilo que nós necessitamos de imediato, mas chega ao fim em que nós cremos numa fé constante, estável, que é a nossa fé em Cristo Jesus. E esse Jesus, ele sabe qual é o teor da nossa fé. O texto que nós lemos aqui, segundo João, foi na segunda aparição de Jesus. Ou seja, na segunda aparição de Jesus, depois dele ter aparecido com as mulheres, o seu discípulo Tomé não estava reunido com o grupo. E quando o grupo narrou a ele que haviam estado com Jesus, houve essa resposta de Tomé, que é a primeira lição para nós. No versículo 25, você olha a sua Bíblia aí, se o Davi puder também projetar, do mesmo capítulo 20, é o que eu estou falando. Disseram-lhe então os outros discípulos, ou seja, a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Para os novos em Cristo Jesus, por que colocar a mão ao lado do corpo de Jesus? Porque Tomé viu que lá naquela cruz, um soldado romano atravessou o ventre de Jesus com uma lança, para acelerar a sua morte. Evidentemente ficou uma cicatriz. Então Tomé guardou bem isso. Os seus cravos deveriam, ou seja, suas mãos deveriam estar furadas de cravos, como o seu lado cicatrizado ou ainda em aberto por aquela lança cruel do soldado romano. Mas o que nos ensina isso, irmãos? Ele se tornou a grande lição de o que não devemos ser como crentes em Cristo Jesus. Duvidosos, portadores de uma fé ainda mesclada da razão humana, de querer ver para crer. Sabemos, através dos outros evangelhos também, que Jesus apareceu àquelas mulheres no túmulo vazio, aquelas fiéis servas do Senhor, que amanheceu nas portas daquele túmulo, para ungir o corpo daquele que não teve tempo de ser ungido, como era a cultura dos judeus,
por ter sido enterrado numa sexta-feira às pressas à noite, porque sábado não se fazia nada entre os judeus. E lá no primeiro dia da semana estavam aquelas mulheres, viram aquele túmulo vazio, mas logo a seguir viu a pessoa, o corpo ressurreto de Jesus. Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Eles também não o reconheceram. Conversaram ao longo daquela viagem. Só o final que perceberam. Apareceu aos discípulos de Jesus na ausência de Tomé. E depois na presença de Tomé. Apareceu aqueles discípulos que já tinham deixado a desesperança tomar conta do seu coração e voltaram lá para Nazaré para ser os pescadores que foram. Porque, na verdade, tinham uma fé baseada na razão. Viram a cruz de Jesus como o fim do cristianismo, como uma derrota do Filho de Deus. E, na verdade, foi a grande vitória de Jesus naquela cruz do Calvário. O momento em que ele teve o seu corpo ofertado em holocausto, mas foi ressuscitado num corpo glorificado. Ele venceu a morte. A morte que cada um de nós venceremos, mediante a nossa perseverança de fé neste Jesus. Sejamos crentes nisso, irmão, e não descrentes. Verso 26 a 27 desse capítulo 20. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Me lembro no capítulo 17 de João. Ele disse que ia para o Pai, mas um dia voltaria. E que a paz dele, ele vos dava. Não como uma paz oriunda do mundo, mas a verdadeira paz. E ele diz aqui que a paz esteja convosco. Que a paz seja convosco. Por isso que quando nós desejamos a paz de Cristo, nós precisamos estar com Cristo em nós, que é a nossa paz. Para que seja uma verdadeira paz. E não seja um mero jargão. Que muitas vezes nós acostumamos fazer. E o verso 27, logo disse a Tomé, a quem Jesus se dirigiu imediatamente, em primeira instância. Exatamente aquele que pela sua onisciência conhecia qual era a fé que Tomé tinha nele, até aquele momento em que caminhou com Jesus por aqueles 3 anos, possivelmente, mas que ao ver Jesus naquela cruz e receber a notícia da sua ressurreição, voltou à sua razão. Eu não acredito. Eu nunca vi defunto voltar. Só acreditarei se ver as marcas do seu martírio no seu corpo. Uma fé mesclada pela natural razão humana. Isso nós não devemos ser, meus irmãos. E ele então se tornou a grande lição disso para nós. Eu queria pensar com os irmãos alguns exemplos que possivelmente pode acontecer para nós, numa fé ainda mesclada das nossas razões pessoais. A nossa capacidade de só crer naquilo que vemos.
a nossa incapacidade de crer que Jesus está aqui, que Jesus está em você, no seu Espírito Santo. E por desconsiderar isso, quantas vezes nós agimos pela nossa razão, amados irmãos? Quantas vezes nós usamos o nosso corpo, a nossa boca, os nossos olhos, não como habitantes de Jesus, do seu Espírito em nós, mas meramente como criaturas adâmicas. Isso nós não devemos nunca ser como crentes, como discípulos de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós nos surpreendemos, observamos a nossa fé se esvanecendo diante das aparentes faltas de respostas de Deus às nossas orações. Nós às vezes pensamos naquele momento que vamos orar por determinado pedido. Há quanto tempo, Senhor, eu tenho te pedido por isso? E você não me atendeu ainda. E lamentavelmente, muitos de nós riscamos aquele motivo de orações dos nossos cadernos, das nossas mentes. Não devemos fazer assim, irmãos. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que vós não recebeis porque não sabeis pedir. Esse não sabeis pedir não quer dizer que às vezes pedimos totalmente errado. É que pedimos muitas vezes não crendo inteiramente no nosso coração. É que pedimos de uma forma temporária, de uma forma onde as coisas se apertam mais para nós. Em um momento de maior dificuldade, e depois passa-se aquilo, e nós voltamos à nossa rotina, pautada na nossa razão. Não cremos no poder do Espírito Santo. Quantas vezes nós deixamos de crer nisso, meus irmãos? Deparamos diante dos gigantes desse mundo, diante das dificuldades, diante daquilo que nós projetamos nas nossas conclusões, nos nossos conceitos pessoais. E vem aquela famosa e universal frase: isso não tem jeito. Quem sabe muitos de nós está projetando um Brasil 2023 catastrófico, regredindo. Vamos limpar isso do nosso coração, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se porventura o nosso país precisa de alguma correção, nosso país, não, eu digo o povo brasileiro, pode ser que seja dessa forma que Deus está usando. Então vamos, irmãos, continuar na nossa missão proclamadora. E outra coisa, não vamos crer que a boca da igreja vai ser calada, que tiros, se porventura aconteça lá fora, venha impedir que a palavra de Deus seja proclamada, que o povo de Deus cante louvores a Deus, que o povo de Deus ore e clame ao Senhor. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer, meus irmãos? O nosso Deus promete que ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Eu tenho dito aos irmãos que creio, irmãos, que o nosso país não é uma terra tão abençoada como é, de forma diferenciada em todo o mundo. O nosso país é diferente.
O nosso país é abençoado de uma forma extraordinária. Deus tem propósito para essa nação. O nosso país recebeu o evangelho de terras longínquas do mundo. Terras que hoje não se lembram, o povo não se lembra mais de Deus. E o povo brasileiro continua crendo, continua buscando a Deus. Então eu creio que Deus está cumprindo o propósito nas nossas vidas, de fazer dessa nação, irmãos queridos, a grande e perpétua fonte de proclamação do Evangelho, até os confins da terra, e até a volta do Senhor Jesus. Os irmãos que creem nisso, digam amém, por favor, meus irmãos. Vamos crer, porque isso é promessa de Deus. E há sinais disso para a nossa nação. Creio também que a nossa nação já está sendo a grande fonte de recursos materiais para o seu povo e para o mundo. Nossas riquezas são imensas, irmãos. Nossos solos são todos férteis. São todos solos que recebem no tempo certo chuvas que fazem-no produzir frutos para nossas necessidades. Não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes crédulos em tudo isso. Deus olha para cada um de nós e que nós não sejamos Tomés dentro da igreja, meus irmãos queridos. E eu quero caminhar. Tudo isso, irmãos, é do conhecimento de Jesus. E a prova disso está em Tomé. Naquele momento em que ele, dentre aquele grupo de discípulos, se dirigiu primeiramente a Tomé. Põe o dedo aqui, Tomé. Venha ver que é verdade. Porque você só crê se vê. E outra coisa importante, irmãos, que a igreja precisa pregar, não uma fé visual, mas a fé espiritual. A fé que nasce no coração do homem. A fé que nós não podemos ver, mas que é perfeitamente real. Não sejamos incrédulos, verso 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja Deus, irmão. E nós não vimos Jesus, mas cremos nele. E juntos nessa manhã estamos aqui o adorando, o proclamando, dizendo que ele é real, que ele existe, que ele ama, que ele tem um mundo para ser salvo. E que ele quer, porque essa é a vontade do Pai. Eu separei um texto, os irmãos abram por favor, e o Davi, se possível, projeta, lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, que está no finalzinho da Bíblia para os novos crentes, após os livros de Tiago, a carta de Tiago, aliás, 1 Pedro, no seu capítulo número 1, versículos 6 a 9. Que nos fala, meus irmãos, nos fortalece que sejamos crentes e não incrédulos. Já está projetado, mas você que está com a sua Bíblia, queira abrir, abra.
lá na sua casa, os nossos companheiros de culto que estão participando. 1 Pedro 1, de 6 até o versículo número 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Quando, meus irmãos, que vai acontecer isso? Na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, o que está aí na sua versão? A mais. Nós não vimos Cristo, mas nós amamos a Cristo, no qual, não vendo agora, mas crendo. Nós não estamos vendo Jesus agora, porque Ele é Espírito, Ele está em você que crê, está em mim, nós estamos crendo. Exultais com alegria indizível e cheio de glória. Vamos ler junto 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso é grandioso, irmãos queridos. Contristados, nós estaremos a passar por várias provações. O fim se aproxima. Os falsos mestres crescem. A pregação do evangelho anátema cresce. Isso enfraquece a fé do homem. Isso leva o homem a voltar à sua razão. Isso leva o homem que não tem um problema na sua visão, chegar numa igreja e ouvir alguém dizer: tire o seu óculos que agora você vai enxergar. E aí eu vou responder: se eu enxergar, eu creio. Eu preciso ver para crer. Essa não é a mensagem da Bíblia, irmãos. A mensagem da Bíblia é que o homem creia naquele que é real, que é vivo, que é espírito, que habita em você, mas que você não pode ver. E que tem como primeiro objetivo salvá-lo da mais terrível condenação, que é o pecado, que faz com que um corpo sadio possa, no dia da sua morte, ir para um lugar de sofrimento eterno. Jesus quer tirá-lo disso. Nós cremos nisso. Como discípulos de Jesus, em segundo lugar, o que é que nós não devemos ser? Como discípulo de Jesus, jamais duvidarmos que as revelações necessárias para a nossa fé já foram o quê, irmãos? Concluídas. Ou seja, tudo o que tinha de ser feito por Jesus, homem, aqui na terra, para que o homem viesse a crer que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado, para crer que ele iria àquela cruz e na sua morte vicária ele justificaria todos os pecados dos arrependidos deste mundo, já foi encerrado. Não haverá mais sinais, irmãos, extraordinários para que o homem venha a crer em Jesus. Por isso me leva a esse pensamento para compartilhar com os irmãos, que jamais, como crentes, nós devemos duvidar
que as revelações necessárias para o nascimento da nossa fé já foram concluídas. Em outras palavras, se você não creu ainda em Jesus por tudo que ele fez, alguma coisa está errada na sua vida, irmão querido. Porque tudo já está fechado. Lembrando sempre aos irmãos que a fé humana, a fé adâmica, ela exige evidências. Nós cremos se vermos. Às vezes nós cremos em algumas notícias, mas como diz vulgarmente, com o pé atrás. Não totalmente. E olhando para o reino de Deus, assim foi, irmãos, desde a criação. Israel, uma nação formada por Deus, de forma milagrosa, extraordinária, surgida num país longe, no Egito, mas que lá não era lugar dele. E chegou o momento em que Deus se levantou para libertar Israel daquela escravidão e caminhá-lo para a terra que Deus tinha para eles. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias no meio da nação de Israel, para libertá-los da mão de um imperador cruel, poderoso, Faraó do Egito. E Deus agiu ali por 10 atitudes, 10 ações, que feriram aquele Faraó, que feriram o povo do Egito, até o momento em que Faraó se rendeu e libertou o povo. E aquele povo caminhou com Deus por um deserto. E aquele povo se deparou com um mar à sua frente e um exército perseguidor atrás. E aquele povo viu aquele mar se abrir e abrir uma estrada para que eles passassem para o outro lado. Era um golfo, o Mar Vermelho. Aliás. E logo a seguir, viram aquelas águas fecharem sobre o exército que os perseguia. Aquele povo viu essas coisas e caminharam um pouquinho mais, se esqueceram de tudo aquilo e começaram a reclamar de Deus, a maldizer a Deus, a querer retornar para a escravidão do Egito, porque via outras dificuldades pela frente. Eu queria que os irmãos pensassem nisso para aplicar nas nossas vidas. Você e eu presenciou o maior milagre realizado na nossa vida, que foi o momento em que Deus nos tirou das trevas do pecado, das resistências que nós tínhamos por Jesus, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a sua graça salvadora. Gerou em nós uma fé salvadora. Isso é o maior milagre que eu e você presenciamos, irmãos. Vivenciamos isso na nossa vida. E nós não temos razão para duvidar disso. Os discípulos, irmãos, que viram Jesus ressuscitar mortos, que viram Jesus fazer milagres extraordinários, curar enfermos. Quantas vezes aqueles homens duvidaram, a exemplo do que nós lemos aqui. Quantas vezes aqueles homens que estavam ali juntos com Jesus, no mesmo barco,
e uma tempestade caiu ali, balançou aquele barco. Eles sabiam que Jesus estava com eles. E eles projetaram Jesus como um corpo mortal como o deles. Que Jesus iria morrer afogado. E acordaram a Jesus para acalmar a tempestade. Isso é incredulidade, irmão. Eles sabiam que a missão de Jesus não iria ser encerrada no mar da Galileia. Que a missão de Jesus seria encerrada na cruz do Calvário. E que antes disso nada lhe aconteceria. Não é isso mesmo, amados? É a fé da razão. E o que mais nós podemos lembrar para aplicar aqui, irmãos? O João 4:48, você abra a sua Bíblia, por favor. Lá da sua casa, João 4, versículo 48. Eu estou, irmãos, não simplesmente projetando o texto, porque eu senti que nós devemos exercitar nossas Bíblias. O crente precisa manusear a sua Bíblia. Se o pastor começar, eu projeto para irmãos mais novos na fé, que têm dificuldade, irmãos que porventura às vezes esqueceu sua Bíblia em casa, mas nós vamos voltar a trabalhar dessa forma, como sempre fizemos em 24 anos, juntos aqui adorando a Deus. Lá naquele momento, Jesus se encontrava na Galileia e um oficial do rei romano tinha um filho doente. E ele rogou a Jesus que fosse à sua casa para curar seu filho. E o versículo que eu falei é o 40 e... eu perdi aqui, peraí. João 5,39, né? Ah, desculpe, meus irmãos, está certo. 4,48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Aquele homem precisava ver que fora curado para que ele pudesse crer em Jesus. E a gente olhando também os versículos, o Evangelho de Mateus, por favor, irmãos, volte aí. Mateus, capítulo 27. No momento em que Jesus estava vivendo os últimos momentos da sua vida, já pendurado naquele madeiro, olhe o que aconteceu aí, a demonstração de uma fé que exige sinais. Mateus 27, a partir do 41 até o 42. Mateus 27, 41 a 42. As autoridades judaicas que testemunhavam ali aquele sacrifício do homem Jesus, dizia no versículo 41 e 42, disseram: de igual modo, os principais sacerdotes, homens religiosos, irmãos, líderes de sinagogas, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz. E o que acontece conosco? E queremos nele. Olha isso, creremos nele. Eu creio se ver sinais. Não eu, irmãos, os escribas e os fariseus. Nós, os crentes, devemos combater isso nas nossas vidas.
os sinais para Jesus se revelar ao homem já foram encerrados. Temos na Bíblia, irmãos, que testifica de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tudo que concerne a Ele. A gente voltando ao capítulo 20 de João, no seu versículo 37, não, versículo 31, por favor, 20 e 31. Vou ler o 30 também, irmãos. Eu não li lá no início do nosso pensamento central. João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os irmãos me permitem pensar um pouquinho juntos com vocês esse versículo? João também escreveu que se todos os milagres que Jesus fez no mundo fossem registrados, não haveria livros que pudessem narrá-los todos. Mas aqui ele esclarece por quê. Estes sinais, porém, ou seja, tudo que Jesus fez como milagre e determinou que foram registrados, que fossem registrados, é para que creiais que Jesus, primeiramente, é o Cristo. O que é o Cristo? Cristo, irmãos, é traduzido aqui no caso grego por ungido de Deus. Aquele que foi levantado exclusivamente, abençoado, preparado para realizar a missão da nossa salvação. Então, os milagres foram feitos para que vocês creiam que Jesus é o ungido de Deus. Mas também para que vocês creiam que Jesus, diz o texto, é o Filho de Deus. Jesus não foi o filho de um homem e de uma mulher. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, engravidada milagrosamente por ação do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Por isso ele é o Filho de Deus. Que os judeus o crucificaram. Esse foi um dos argumentos para os quais Jesus apresentou às cortes para condenar a Jesus como um audacioso homem comum que se declarava filho de Deus. Esses milagres registrados foram para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por isso, eu cheguei a essa ideia, irmãos, que nós nunca devemos duvidar que as revelações necessárias para a nossa fé, para gerar a nossa fé, de crer em Cristo, de crer em Jesus como Filho de Deus, e crer que, crendo nele, nossos pecados são justificados, nós cumpriremos aquilo que conquistamos, passaremos pela morte física, mas seremos ressuscitados com um corpo glorificado para morar para sempre nos céus. Não há mais sinais, irmãos. Aliás, Jesus em outros textos diz isso. Não vos darei sinais, judeus, a não ser o sinal de Jonas. Quem já leu isso aí, irmãos, por favor? Todo mundo, né? Que sinal de Jonas? Jonas era uma amostra, um tipo do que ocorreria com Jesus. Não vou aqui contar a história de Jonas todas, não é verdade, irmãos? É que Jesus mandou que ele fosse pregar numa cidade que ele detestava. Que ele queria que todos os ninivitas morressem porque eram cruéis,
eram bandidos, eram pessoas terríveis. E ele fugiu da ordem de Jesus. E Jesus fez com que ele fosse para o fundo do mar. E que lá permanecesse 3 dias. No ventre de uma baleia que promovia oxigênio para ele, alimento, talvez. Para depois ser desembarcado pela boca da baleia, exatamente na cidade de Nínive. Isso apontava para que Jesus iria para o seio da terra por 3 dias, mas ao terceiro ele ressuscitaria para a glória de Deus Pai. Isso significa para nós, irmãos, estamos vivendo esse tempo, aguardando a nossa salvação, porque cremos nisso. O último texto que eu quero focar com os irmãos, João 5, 39 a 40, aí mesmo, Evangelho de João, capítulo 5, 39 a 40. João, capítulo 5, 39 a 40. Nós não temos que procurar, meus irmãos, sinais para crermos. Nós temos que procurar isso que Jesus está aqui dizendo. Que diz assim. Eu passei 1 minuto só, tá, irmãos, do nosso horário, tá? 39 a 40. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, o que, meus irmãos? A vida eterna, e são elas mesmas que o quê? Testificam de mim. O que testifica de Jesus não é sinais, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, de forma suficiente para que nós creiamos nele como Cristo, como Filho de Deus, como aquele que veio nos dar vida e vida eterna. E o verso 40. Contudo, não quereis vir a mim, para quê? Para terdes vida. Essa é a resposta do mundo ao exame das Escrituras. Tudo bem, foi muito bonito o que você falou para mim, mas eu não quero essa vida. Eu quero continuar com a minha vida, porque ela é boa demais para mim. E não é boa nada, irmãos. Boa é a vida que nós teremos nos braços de Cristo Jesus. Nós temos 3 aplicações, Davi. Por favor, vamos concluir. Todos os sinais para crermos em Jesus de forma indubitável estão registrados nas Escrituras. Não aguardem sinais para crer. Segunda aplicação, Davi. Não sejamos incrédulos quanto a isso, mas crentes sob quaisquer circunstâncias. Creiamos, não sejamos incrédulos diante das leves e momentâneas tribulações que teremos nessa vida. E a terceira, Davi, a fé, queria que os irmãos guardassem bem isso. A fé que exige sinais é uma fé mesclada, misturada de razão humana, portanto, vulnerável, ou seja, vai com o vento, sedenta de quê? De novos sinais. Por isso nós estamos vendo, irmãos, as igrejas que pregam a Bíblia, não como sinal, mas como a verdade de Deus para o homem crer, estão ficando um pouco mais vazias, porque está existindo uma confirmação de uma fé mesclada de razão humana, vulnerável, sedenta de novos sinais. Hoje nós vamos para a igreja tal, porque lá está fazendo sinais tal e tal. Lá não é uma igreja
Um dia desse eu vi esse termo, fiquei impressionado. Cessacionista, ou seja, a igreja que cessa o dom do Espírito Santo de Deus. E vivemos naquela igreja que não é cessacionista. De repente ouvimos falar que existe uma outra que está com sinais mais fortes ainda. E vamos para aquela outra. E daqui a algum tempo uma outra que tem mais sinais. Até o momento onde nós não encontramos mais sinais e desistimos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, para que isso nunca aconteça conosco. O que não sermos como discípulos de Jesus. São essas coisas. Deus Todo-Poderoso, aplique essa palavra à minha vida, à vida de cada um dos irmãos que a receberam. Que nós sejamos crentes, não à busca de sinais, que nós tenhamos nossa fé não fundamentada em sinais, mas no exame das Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus e da vida eterna que Ele tem para cada um de nós. Por isso nós oramos por todos nós, em o nome de Jesus.